Olá pessoal, meu nome é Reinaldo. Nós vamos hoje falar sobre a consulta homeopática. O método desta consulta é um pouquinho diferente, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa sessão aí sobre o ensino da homeopatia. Bom, nosso objetivo hoje é tentar expressar como se dá justamente o trabalho do médico num primeiro momento, onde ele se depara com o paciente. É importante a gente saber que nós temos como objetivo, neste momento, compreender a dinâmica da pessoa, entender como ela reage, como ela sente, como ela lida com a sua própria doença, como ela adoece ao longo do tempo, né? E isso para nós se dá a partir dos sintomas. A diferença que nós preconizamos é que nós tenhamos uma oportunidade de uma abordagem da totalidade ou do maior número de sintomas que o paciente pode expressar. Quanto mais sintomas, mais fácil vai ser de encontrar o medicamento homeopático. Então, como isso ocorre? É importante que o médico ele tenha uma postura acolhedora, deixar o paciente à vontade e fazer com que ele expresse os seus sentimentos. Naturalmente, principalmente no primeiro momento, nós já falamos sobre isso. Além disso, ele deve ter aguçado a sua observação. Ele deve ouvir com atenção o relato do paciente, anotar todos os sintomas, preferencialmente linha a linha, e só depois de esvaziado as expressões do paciente, quando o paciente já falar, não lembro mais o que falar, é que ele faz o questionamento. Então é diferente de um direcionamento precoce. Nós preconizamos que o paciente tenha a oportunidade de expressar, de falar com liberdade os seus sintomas, e ele vai hierarquizando também, segundo ele, segundo as suas sensações, aquilo que seria mais importante. Então, esses detalhes dos sintomas em homeopatia, nós temos alguns critérios que são importantes. Por exemplo, há quanto tempo se manifesta o sintoma? É uma pergunta importante. Qual é a duração? Quando ele se manifesta, quanto tempo ele dura, né, a sua manifestação? E a intensidade desses sintomas? Ele é moderado, muito intenso? Você pode perguntar de 0 a 10, que nota você dá para a intensidade desse sintoma? Além disso, como ele se manifesta? Qual é a forma de manifestação desse sintoma? Se manifesta de forma abrupta? Ele aparece ou desaparece lenta e progressivamente? Surgem outros sintomas durante a manifestação desse determinado sintoma? Há uma periodicidade ou um horário? É mais de manhã, à tarde ou à noite, depois do almoço, depois das refeições? Enfim, é fundamental que a gente entenda também o exato local, né? E se existem ou não os sintomas concomitantes. Além disso, o que alivia esse sintoma, a manifestação desse sintoma? O que agrava esse sintoma? O que piora? Melhora ou piora pelo movimento? Melhora ou piora quando se deita? Melhora ou piora ao alimentar-se? Melhora ou piora, enfim. Qualquer situação que alivia é importante a gente utilizar, porque nós modalizamos os sintomas. E essa modalização ela vai ser fundamental para a gente poder encontrar o medicamento mais apropriado. É interessante também compreender que esta particularização dos sintomas nós chamamos de modalização, isto é, o modo como se manifesta o sintoma. Essa modalização ela é muito importante para que a gente tenha os dados necessários e o detalhamento esmiuçado de cada um desses sintomas. Então nós perguntamos também, além dessa caracterização, sobre desejos ou aversões alimentares. Você tem algum desejo importante? Eu adoro doce, eu adoro salgado,
gosto muito de alimentos amargos, enfim. Isso também é importante para encontrar o medicamento. São características e sintomas não de uma doença necessariamente, mas da pessoa. A posição que a pessoa dorme. É importante saber também se a sede está normal ou tem uma intensidade normal, que tipo de temperatura de água ela gosta de beber, enfim, se existem sonhos ou não durante o sono, como são esses sonhos, que tipo de impressão a pessoa tem. Durante o sono também, qual a posição que a pessoa adota, se o sono é reparador ou não, enfim, nós buscamos detalhar esses sintomas. É fundamental que a gente particularize o indivíduo, não só o sintoma, mas também o indivíduo. Então nós também questionamos e perguntamos outros sintomas relacionados a outros órgãos, aparelhos ou sistemas que o paciente pode estar apresentando, né? E aí você vai ampliando a maneira de abordagem e enriquecendo a sua anamnese. Após a coleta desses exames, nessa anamnese, a coleta dos sintomas, a gente procura então particularizá-los, como a gente já viu, e a gente precisa então hierarquizar esses sintomas. Quais são os mais importantes? Nós usamos sintomas mentais, como sintomas importantes, sintomas gerais e depois sintomas locais. Além disso, o REP-PIN, que seria sintomas raros, estranhos, peculiares e persistentes, intensos e modalizados. É muito importante que a gente tenha em mente que essa caracterização, essa particularização e essa busca de sintomas serve para a gente também encontrar um medicamento que cubra da melhor maneira possível a totalidade desses sintomas. E é justamente a partir daí que a gente vai encontrar um medicamento mais apropriado. Nós selecionamos e caracterizamos os sintomas, né? E existe o que nós chamamos de síndrome mínima de valor máximo. Isto é, o menor número de sintomas com uma maior caracterização, que tem grande valor justamente para a gente buscar na repertorização, naquele livro ou no sistema, quais os medicamentos associados àquele quadro que você acabou de colher, né? É muito importante que a gente entenda que a consulta não acaba ali na repertorização. Na repertorização você chega a um conjunto de medicamentos que tenham aquelas características. Na verdade, o repertório é só um caminho para você chegar ao medicamento. Muitas vezes você não precisa do repertório quando você conhece a matéria médica, quando você já conhece os medicamentos associados àquele caso. Então, se a pessoa vem e coloca uma experiência de uma grande decepção amorosa que desencadeou um conjunto grande de sintomas, a partir daí ela desenvolveu muita mágoa, ressentimento, tristeza, vive pensando e lembrando do passado, apareceu uma dor de cabeça forte, que piora no período menstrual, então você já vai pensando, essa pessoa pode ser natromuriático. E é claro que aí você pode ou não usar essa técnica de repertorização, mas quando nós conhecemos poucas matérias médicas ou estamos num processo de aprendizagem, é fundamental a gente passar por esse período de repertorização. E mesmo durante a consulta você pode usar técnicas de repertorização que onde são utilizados sistemas de computador, né? Em rede, um programa que te ajude muito nesse processo. E é bastante fácil de a gente utilizar tanto o livro de repertório, se a gente conhecer a linguagem repertorial. Então, por exemplo, na linguagem alopática, quando a pessoa está muito triste, deprimida, a gente caracteriza como uma depressão. Nosso sintoma pode ser uma depressão, sintoma clínico, um transtorno depressivo, ou um transtorno de ansiedade quando a pessoa é inquieta, agitada, enfim. Na homeopatia, a gente vai pegar um sintoma. No livro está escrito tristeza, porque nós usamos a linguagem do paciente, não necessariamente a linguagem clínica anatomopatológica. Então nós precisamos proceder a essa repertorização, buscamos o medicamento e depois a gente compara os medicamentos. Eu estou na dúvida aqui se este medicamento natromuriático é o mais apropriado, porque também aparece aqui na repertorização fósforos e a ignátia, que são medicamentos complementares. E aí o paciente
usando o medicamento prescrito, é que vai responder adequadamente, e aí você define como sendo aquele medicamento mais importante. Então é fundamental que neste momento a gente aprenda a colher os sintomas, em particularizar os sintomas, porque é isso que vai dar o medicamento mais apropriado da pessoa. É isso aí, um grande prazer, a gente vai tirar dúvidas na próxima aula. Um abraço.